Olá! Hoje nós vamos falar sobre mitos, narrativas e estruturalismo. Amores, é preciso que vocês façam as leituras da página 38 e 39, tá? Nosso conteúdo hoje é pequenininho, mas ele é um tanto quanto complexo. Então, assim, teve dúvida? Comenta no aplicativo, me procura, a gente tá aqui para se ajudar. Mas eu preciso que vocês deem esse retorno para eu saber onde é que tá falhando nossa comunicação, né? Então, vamos lá. Então, para começar, a gente precisa conhecer um pensador chamado Claude Lévi-Strauss. O Claude Lévi-Strauss nasceu em 1908 na Bélgica. Ele era de família judia. Ele estudou em Paris, se graduou em filosofia em 1931. Ele integrou a missão francesa na USP, em São Paulo, né, onde ele lecionou sociologia. Esse foi o período do início da organização e da consolidação das ciências sociais no Brasil, né, quando começam a surgir as primeiras universidades nesse sentido. Ele viveu no Brasil entre 1935 e 1939 e depois ele teve que se exilar nos Estados Unidos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Lembrem, ele é de família judia, né? Ele foi professor nesse país até os anos 50 e lá ele estabeleceu diversos laços com outros antropólogos importantes, como é o caso do Franz Boas, que a gente já conversou algumas outras vezes, e do Robert Lowe. Em 1959, ele retornou para a França, onde ele assumiu uma cadeira de antropologia social no Collège de France e permaneceu nessa instituição até se aposentar. Esse pensador é muito importante para a gente e a sua obra é considerada assim, de uma importância imensa, porque tanto ele teve a criação do estruturalismo, que é um método de análise das sociedades indígenas, principalmente, e também porque ele fez isso com uma riqueza de detalhes muito grande, a análise dele é muito rica. Ele produziu um trabalho muito extenso, monumental sobre os indígenas de toda a América e ele dedicou cerca de 2 décadas da vida dele à pesquisa científica nesse campo, o que torna o trabalho dele assim extremamente interessante. Então, a princípio, o que são mitos, né? Os mitos, eles são explicações, digamos assim, ou narrativas construídas, histórias construídas, que em geral servem para dar alguma explicação de mundo que aquelas populações ainda não entendem. Normalmente eles são baseados em crenças. A gente vai discutir um pouquinho mais isso adiante. Mas por que eles são importantes aqui? A gente sabe que a sociedade indígena é muito diferente da sociedade não indígena. Isso é uma coisa muito clara, muito óbvia há muito tempo. Mas desde o século XX, a antropologia vem tentando construir uma ponte entre essas sociedades, procurando dar sentido às experiências das populações indígenas e também de diversas outras. Observar essas populações sem preconceitos vai fazer com que a gente observe que são populações muito complexas. A gente vai ver estruturas que antes nós não víamos devido ao etnocentrismo, aos preconceitos que nós tínhamos em relação à análise dessas sociedades. Quando a gente olha a sociedade do outro baseado na nossa, a gente não busca entendê-la. A gente muitas vezes busca apenas o que está faltando dentro da nossa percepção de mundo para eles, né? Então, a partir do momento que a gente começa a tentar entender a estrutura dessa sociedade específica, a nossa visão se torna mais ampla. E é aí que a gente consegue ver as complexidades da organização social. E esse é o papel da antropologia, nos ajudar a perceber essas complexidades. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que é importante deixar muito claro, é que qualquer tentativa de estabelecer uma linha de evolução entre as sociedades é equivocada, é um erro. Ou seja, qualquer forma de estabelecer uma hierarquia, de tentar fazer com que a gente classifique as sociedades como melhores ou piores, vai ser incorreta, vai ser errada, mesmo que moralmente, mas principalmente do ponto de vista antropológico, vai ser um erro. Então, nós não podemos classificar a sociedade numa linha de evolução. O Claude Lévi-Strauss criou um método de análise chamado estruturalismo, através do qual ele fez um mergulho pela complexidade dos mitos provenientes de diversas populações do sul ao norte das Américas, revelando por meio deles o que chamou de pensamento ameríndio, ou seja, ele tentou compreender a estrutura do pensamento dos indígenas americanos através
da análise dos mitos que esses indígenas criaram. Para esse autor, os mitos demonstram um pensamento sofisticado, bem complexo, e tratam de oposições recorrentes, como quente e frio, cru e cozido, descrição e excesso, respeito e desrespeito, formas opostas de ver o mundo. E também tentou promover formas de lidar com a passagem de estado de natureza para o estado de cultura, ou seja, a criação dos mitos é uma busca dos indígenas por se diferenciar da natureza, é uma tentativa de explicar o mundo que lhes cerca, uma certa organização social. E é importante também que a gente saiba que os mitos traduzem preocupações fundamentais da sociedade que os criam. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que muitos mitos vão ser relacionados ao surgimento do mundo, à vida após a morte, às próprias estruturas agrícolas, a passagem das estações, à natureza, mas dão um significado um pouco mais lógico. O mito não é lógico, tá? Mas eles tentam promover uma forma de compreensão maior da natureza. Os mitos vão diferenciar essa passagem entre um estado puramente animalizado, um estado de perfeita ligação com a natureza, para um estado de criação de cultura. É uma tentativa da própria sociedade se organizar culturalmente. O estruturalismo é uma teoria complexa. Pretende demonstrar que o pensamento indígena se organiza em torno de oposições, como a gente já falou, né? Frio, quente, cozido, cru. E é como se para o Levi Strauss o mito fosse a base para compreender o pensamento dos povos nativos da América, tá? O Levi Strauss também aplicou esse método ao estudo dos parentescos, por exemplo, sistemas de parentesco, criação familiar, que a gente já viu em sala, né? E o objetivo dele era criar um método que fosse genérico, como um modelo padrão, para compreender todas as variedades de parentesco. Então, através desse método, ele poderia analisar todas as variedades de parentesco que existiam nas diversas sociedades. Ele também analisou a arte, que é importantíssimo e foi fundamental para o seu trabalho, porque para ele a complexidade das expressões artísticas e a sensibilidade que havia nelas era fundamental para entender que tais sociedades não podiam ser vistas como atrasadas, sim como diferentes em seu modo de organização social. Se a gente for analisar as diversas produções artísticas e sociais dos grupos indígenas sem ser pautados em preconceito no que a gente espera do mundo, nós vamos poder perceber que existe uma variedade muito grande, uma riqueza de detalhes e uma complexidade imensa. Então, nosso tema seria bem vasto, nós poderíamos discutir por muito tempo ainda sobre os mitos indígenas, porém não é o nosso objetivo aqui. Hoje a gente vai apenas conhecer um pouquinho sobre o Claude Lévi-Strauss. Espero que tenha facilitado um pouquinho a compreensão do texto. Façam a leitura programada das páginas que eu pedi, página 38 e 39. E dúvidas, por favor, comentem lá no aplicativo do Google Classroom. Vocês já sabem que podem fazer isso e que eu respondo por lá. Então, até a próxima semana.